Dá, Deus, uma direção a cada um de nós, sustenta-nos, abençoa-nos, é o que nós te pedimos nesta hora e ao mesmo tempo pedimos lucidez, direção no estudo da tua palavra, que o Senhor esclareça e fale aos nossos corações. Esse é o pedido que nós fazemos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Bom, nós vamos hoje pegar um trecho pequeno das Escrituras que tem um conteúdo marcante, poderoso, que faz palpitar os nossos corações pela profundidade do que aqui está escrito. Eu chamo sua atenção para Colossenses capítulo 1, versículo 23, 20 melhor dizendo, a 23. O texto está projetado, mas eu vou fazer a leitura e nós vamos tirar algumas lições aqui. Diz a palavra do Senhor, Paulo falando aos Colossenses, ele diz, e por meio dele quem? Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo tem como assunto principal o tema reconciliação. O tema reconciliação, por mais que seja um tema relevante e que traz alívio, que traz sorriso, que traz amizade, ele dá ideia de algo que o precedeu, de um rompimento, de uma inimizade que foi estabelecida antes de acontecer a reconciliação. E quando você estuda a Bíblia, você vai para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, é uma tríade de capítulos muito importantes. Ali está o relato da criação, que aponta que a coroa da criação, ou o ápice da criação de Deus, é a criação do homem e mulher. E por que é o ápice da criação? Porque só o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. As demais coisas são fruto da ação criativa de Deus, com ordens, tudo aconteceu com ordens, que Deus disse, falou, deixou sua boca pronunciar. Quando você vai olhar o relato da criação do homem, diz que Deus fez com suas próprias mãos. Há uma forma diferente de Deus criar o homem, e ele sopra no homem o hálito da vida, para que se tornasse alma vivente e pudesse ter o caráter, os atributos de Deus. Por isso que nós somos uma pessoa, e Deus também é uma pessoa. Dessa forma, depois da criação, a Bíblia diz que Deus encontrava o homem pela virada do dia, todos os dias. Havia um relacionamento entre Deus e o homem criado, diferente de todo o relacionamento que Deus estabelecia com a criação. Desde sempre,
O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, experimentava e gozava dessa comunhão, desses encontros com Deus, que só o homem poderia experimentar. Nenhum outro animal poderia experimentar. E o homem sabia o que era estar na presença de Deus. O homem sabia a alegria, o prazer de estar na presença de Deus. Até o dia que o homem, ao desobedecer a Deus e ao querer ser igual a Deus, porque a tentação da serpente era justamente essa. Deus não quer que você coma do fruto proibido, porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto proibido, você vai ser igual a Ele. E o homem sempre quer ser igual a Deus. Não em santidade, mas em poder. Poder na mão errada, nas mãos erradas, é suicídio certo. Quando o homem peca, a mulher peca, Deus aparece para o encontro e o homem não está no lugar do encontro. A Bíblia diz que o homem está escondido atrás de uma árvore. E Abraão pergunta: Adão, onde estás? Até que Deus o encontra e tem uma conversa com ele. E Abraão diz: ouvi tua voz. Adão disse: ouvi tua voz e me escondi. Que coisa terrível. Todos os dias eles se encontravam, todos os dias era alegria, era bom, era um banquete. Mas depois que o pecado entra no coração do homem, o homem se esconde de Deus. A voz de Deus já não faz o bem que antes fazia. Estar junto de Deus não causava mais o prazer que antes causava. O que aconteceu? O coração do homem se corrompeu. E ele agora vive na busca de concretizar suas vontades egoístas. E por isso a Bíblia diz que ele foi expulso do Éden. Deus rompeu a amizade com o homem, por conta da postura e da atitude do homem. Desde o dia que o homem foi expulso do jardim, o homem está em inimizade contra Deus. Basta ler Romanos, basta ler 1ª e 2ª aos Coríntios. Romanos chega a dizer que nós somos, e fala isso claramente, nós somos por natureza inimigos de Deus. O homem se opõe a Deus. O homem não quer que Deus diga o que ele tem que fazer. O homem é egoísta e interesseiro. Os deuses que são buscados não é porque eu quero servi-lo prontamente de coração. Eu busco Deus no momento da necessidade. Espiritualmente, depois daquele dia, não só Adão, como os seus descendentes estão vivendo em inimizade contra Deus. Deus foi o ofendido dessa história. E quando a gente lê esse texto, a gente descobre que Deus, através de Jesus Cristo, promoveu um meio de reconciliar o homem que ele criou consigo mesmo. E é extraordinário falar disso por uma razão. Porque normalmente se espera que o ofensor caia em si, olhe a besteira que fez e diga: gente, eu tenho que reconciliar, eu tenho que voltar a ter paz. Isso é o que se espera. E é bonito quando isso acontece. A gente gosta da história do filho pródigo, porque um dia, quando ele estava lá no chiqueiro, ou de uma forma mais elaborada, eu posso dizer, numa pocilga, ele caiu em si e disse: pequei contra os céus e contra meu pai, vou para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele. É o que se espera, que o ofensor peça perdão ao ofendido. Porém, a Bíblia diz, do começo ao fim, que o ofendido iniciou um processo de reconciliação. E como é que nós podemos olhar para esse processo de reconciliação que Deus tem para oferecer ao homem pecador? Porque o que a gente, em primeiro momento, a gente pode falar é que Deus criou ou possibilitou a reconciliação não a homens inicialmente arrependidos, conscientes da sua miséria e do que fez. Não. Deus, antes do homem se quebrar e se arrepender, ele ofereceu o seu filho. Quem dá o passo em direção à reconciliação é Deus, nunca o homem. Quem dá o passo
em direção ao homem é Deus, a custo muito alto. Olha o versículo 20. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. No final do versículo 20 diz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Qual era o preço para que a reconciliação existisse? A entrega de Jesus morrendo por nós na cruz, derramando o sangue em nosso lugar. O sangue é sinal de que alguém morreu. E aquele sangue era um sangue que apontava que alguém morreu em lugar de outro. Então esse processo de reconciliação é um processo caro, não para nós que recebemos a reconciliação, mas para o Filho de Deus, porque a base da reconciliação é o sangue de Jesus, é a penalidade que ele recebeu. O versículo de número 22 vai dizer justamente isso, mas agora ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo. E quando a gente lê Isaías, lê outros textos do Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados vieram sobre o corpo de Jesus e ele carregou os nossos pecados. Isaías chega a dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Então não é só uma tapinha nas costas, você está perdoado. Não é uma reconciliação só com lágrimas e pedidos de perdão, é uma reconciliação que exigiu um preço, e um preço muito alto, que foi o Filho de Deus morrer em nosso lugar. Paulo, em 2 Coríntios, diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então é muito bonito ver uma reconciliação acontecer. Até os tribunais trabalham para isso, a gente fez um curso para isso, eu e a Aline, para que as pessoas se reconciliassem. É bonito uma reconciliação verdadeira acontecendo. Mas a reconciliação espiritual que Deus quer propor ao homem teve um preço muito alto, e Jesus teve que pagar esse preço. Porque o homem, pelo que ele fez com Deus, merecia a morte instantânea. E Deus, na sua misericórdia, disse que Jesus deveria entregar-se por estes homens e estas mulheres, para que acontecesse a reconciliação. Então a base da reconciliação é o sangue vertido, é o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, sofrendo a penalidade na cruz do Calvário. O versículo 21 fala do que aconteceu antes de nós sermos reconciliados. Como era o nosso relacionamento com Deus antes da reconciliação. Versículo 21, Paulo vai começar e diz, antes, e você pode colocar na sua Bíblia, antes da reconciliação, vocês estavam separados de Deus. Havia um impedimento, não tinha comunhão, não tinha aproximação, não tinha promessas. Havia um rompimento entre Deus e os homens por causa da dureza de coração do homem, por causa do pecado que reina absolutamente no coração do homem. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos. Então você note que não é só o procedimento, não é só o que a gente faz, é o que a gente pensa, projeta, idealiza. O homem nos seus pensamentos tem pensamentos maus. E a nossa maldade antes está dentro de nós do que fora de nós. A nossa maldade só vem para fora quando vira atos, mas antes de virar atos, está aqui na nossa mente, está no nosso coração, está nos nossos sentimentos, está nos nossos pensamentos. Então Paulo vai dizer que nós éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Éramos inimigos na mente. Essa era a nossa situação, separados de Deus, inimigos na mente, inimigos no procedimento. Tudo que a gente faz sem Deus
é pensando em nós, pensando no nosso prazer, pensando em prejudicar outros, e isso só aumenta a nossa inimizade de Deus. Então Deus se aproxima, dá um passo à frente para buscar reconciliação com essas pessoas. Antes da reconciliação, nós éramos assim. E depois da reconciliação, versículo 22 vai falar do que aconteceu depois que Deus nos reconciliou com Ele. Mas agora, note, o versículo de número 21 diz, antes vocês eram assim. E agora ele diz, mas agora, que esse momento presente, que é o momento em que nós cremos no amor de Deus e nos aproximamos dele por meio de Jesus. Esse momento é o momento da reconciliação, em que Deus nos aceita. Antes nós estávamos distantes dele, separados dele. Agora nós somos apresentados por Jesus a Deus, e esse momento presente, quando a fé habita ricamente no nosso coração, nós agora, em Jesus Cristo, somos reconciliados mais uma vez por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte, e Deus agora nos recebe na sua presença pela mediação de Jesus. Jesus, que é o agente da reconciliação, nos apresenta diante de Deus. Eu queria que você imaginasse agora Jesus do seu lado te levando a sala do trono, onde Deus está sentado reinando. E Ele entra com você nessa sala do trono. E Ele te leva à presença do Deus eterno, Rei de toda a terra. E diante desse Rei, Ele faz três coisas. Está aqui no texto, versículo de número 22. Na terceira linha aqui na minha Bíblia, para apresentá-los, você achou aí? Jesus nos leva à presença de Deus e me apresenta a Deus de três formas. Ele olha para mim e vai dizer, Pai, eis aqui Luciano, que foi santificado pela minha obra. Ele está aqui sem nenhum pecado, não porque ele não cometeu pecado, mas porque eu perdoei e paguei todos os pecados por ele, e ele agora é santo. Não santo no sentido de perfeição e de habilidade para não pecar. Ele é santo porque a minha obra, o meu perdão, o meu sangue vertido, trouxe sobre ele um perdão que é maior do que qualquer pecado que ele tenha cometido ou cometerá. Ele é santo e ele agora é inculpável. Está alguém aqui que ninguém, nem a consciência dele, nem a outra pessoa sequer pode olhar para o passado do Luciano e dizer, ele fez isso ou aquilo outro, porque ele é imputável, não há culpa, ele é inculpável, a culpa foi paga, e se a culpa foi paga, não há quem possa requerer ou imputar culpa sobre ele. E diz mais, além de dizer que nós somos santos, apresenta-nos diante de Deus santos, inculpáveis e livres. Livres de qualquer acusação. E aqui me ajudem, nós temos aqui dois advogados sentados nesse plenário. Paulo vai usar dois termos jurídicos, né? Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Dá a entender, e me ajudem se eu estou no caminho certo. A culpa é algo que eu vou identificar no processo legal e dar uma sentença. A culpa é verificada no julgamento. Livre de qualquer acusação é que eu estou agora impossibilitado, por causa do que Jesus fez por mim, de ser acionado na justiça divina, porque agora eu estou livre de toda nova acusação. Estou certo? Estou certo? Então não pode existir um outro processo, porque no processo que foi identificado que eu sou inculpável, e não sou inculpável porque eu não pequei, eu sou inculpável porque a conta foi paga por Jesus. Agora eu estou livre de alguém dizer, ele não merece ir para o céu. Gente, eu queria sim que vocês pensassem nisso profundamente.
Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que tem medo de não ir para o céu. Sabe por quê? Porque ele, em um dado momento da vida dele, ele pecou, passou 2 meses, ele pecou de novo em coisas que ele não queria pecar. Aí ele disse assim, será que eu perdi minha salvação por causa desse pecado de hoje? Porque lá atrás, quando ele me perdoou, ficou zerado. Mas eu ainda continuo pecando. Eu amo Deus, eu quero andar com Ele, mas eu tenho umas fraquezas. Será que Deus não vai deixar entrar no céu? Lembre-se disso aqui. Quando ele te apresentar ao Pai, diz aqui, está alguém que é santo. Não é santo porque ele é santo porque eu o fiz santo. Eis alguém aqui, Pai, que é inculpável, porque a culpa dele foi paga. Não só a passada, mas a futura. E está alguém aqui que é livre de todo e qualquer novo processo. Então a gente deve acreditar de todo o coração que a nossa salvação não é por obras, é pela fé e a graça de Deus. Isso significa dizer que tem muita gente que diz que é salvo pela graça, mas a todo dia está se salvando através de comportamentos, dizendo eu tenho que fazer isso, senão eu não vou para o céu. Se você for se salvar, você não precisa de Jesus, você precisa de um Salvador. O Salvador tem que fazer tudo por você, você não tem que fazer nada. É claro que você tem que viver uma vida de amor, dedicação a Deus, mas Ele é quem te salva. Se você quiser se salvar, você vai estar buscando a salvação pelas obras. E essa salvação você vai continuando buscando, porque você não vai conseguir. Eu quero ser salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Mas agora, eu sou santo, inculpável e livre de toda e qualquer nova acusação. Por último, Paulo, depois de ter dito que a base da reconciliação é o sangue de Jesus e a sua morte, depois de ter dito o que éramos antes da reconciliação e ter dito no versículo 22 o que aconteceu depois da reconciliação, ele, quando chega no versículo 23, ele vai dizer qual deve ser a minha disposição futura com respeito à reconciliação. Como era antes, nós vimos, nós estávamos separados. Depois da reconciliação, nós somos apresentados a Ele como santos, inculpáveis e livres de toda condenação. E agora, qual a nossa disposição? Agora que eu sei que eu voltei a ser amigo de Deus, que Ele não olha para mim com o olho cruzado, que Ele não tem no coração nenhum sentimento de hostilidade contra mim, qual deve ser a minha disposição? O versículo 23 responde. Ele vai dizer, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E depois eu leio o resto. Continuem alicerçados e firmes na fé. Paulo usa 2 termos interessantes, que tem, no primeiro momento, o sentido único. Porque ele vai falar de alicerçados, tem a ver com onde você constrói uma casa. Toda casa precisa de um alicerce, de uma base resistente para que a casa, ao ser construída, se mantenha em pé. Além de dizer que eu tenho que estar alicerçados, ele diz que e firmes na fé. A ideia de firmeza não está só no alicerce, mas a firmeza está nas paredes da casa. E não diz aqui que o alicerçamento e o firmamento devem estar ligados à nossa performance, mas na nossa atitude contínua, determinante em crer. Fundamentados, alicerçados na fé. Sem se afastarem da esperança. Que esperança que o Evangelho nos dá? De vida eterna, de céu, de estar com Ele eternamente. Jesus disse que foi preparar lugar para nós. A gente tem que estar firme na fé e crer em tudo que Ele disse e viver pelo que Ele disse. Isso é viver pela fé. E também manter firme a esperança que o Evangelho nos trouxe. Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês. Quem tem a mim, tem o Pai, quem crê, tem um destino certo, que é a presença de Deus. Essa é a esperança do Evangelho, de uma vida eterna, de uma vida futura e eterna. Ele vai falar desse Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Nós 3 aqui, nós viemos de famílias que não são evangélicas.
Nós três. E eu lembro o dia que eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. O Evangelho, pregado em Irecê, na Bahia. O pastor Luiz Roberto falou assim: você quer ser limpo? Foi a pergunta que Jesus fez ao leproso. E o leproso foi limpo, e ele disse assim: Jesus pode te limpar de toda nódoa, toda marca do pecado na sua vida. E eu lembro que o Evangelho entrou no meu coração. Se eu perguntar a você, Aline, você vai lembrar a palavra que impactou, a mensagem do Evangelho. Da mesma forma, Judá, tantos outros. O que foi do Evangelho que você ouviu que chamou sua atenção? Então, se a gente quer viver esse relacionamento com Deus, essa reconciliação, a gente tem que manter a nossa fé alicerçada e firmada nele, e é isso que nos vai levar à adoração, isso vai nos levar à comunhão, à nossa dependência, e não fazer o que a nossa mente quer, mas o que Deus quer. Isso é manter a nossa amizade com Deus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É esse Evangelho que traz a mensagem da reconciliação. Deus tem prazer em se encontrar conosco em culto público. Deus tem prazer quando nós o clamamos. Deus tem prazer porque Ele é meu amigo. Ele é seu amigo. De poder falar ao seu coração. Dois homens de Deus na Bíblia são chamados de amigos de Deus: Abraão e Moisés. E por que é que eles são amigos de Deus? Porque eles viviam em comunhão com Deus. Nós que fomos alvos da reconciliação de Deus, devemos também cativar a nossa amizade com Deus. E quando eu falo amizade com Deus, essa reconciliação que concretizou esta amizade, me leva não a formalismo, mas sim a intimidade. Se a gente quer viver na prática essa reconciliação, foi um preço tão alto que Jesus pagou, eu tenho que ter na minha vida, no meu dia a dia, momentos de amizade, de intimidade com Deus. Não seja amigo de um dia na semana de Deus, um domingo. Mas seja amigo de Deus de todos os dias, todos os instantes. Deus vai te procurar para esse momento, e você deve procurar Deus para esse momento. Não se esconda atrás de árvores, como Adão se escondeu. Não se esconda de Deus. Esteja sempre junto dele. Que Deus abençoe nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém.